E aí, hoje nosso papo é sobre um gigante do pensamento, Agostinho de Hipona. A gente vai mergulhar na mente dele para tentar responder uma pergunta que, olha, é fundamental. Como a gente pode ter certeza de que sabe alguma coisa de verdade? Para a gente entender a sacada genial de Agostinho, nosso roteiro é este. Vamos começar pela busca pessoal dele por alguma certeza, ver como ele deu um drible no ceticismo e então explorar as ideias-chave, o tal do mestre interior e a iluminação divina. E claro, no final, a gente vê o legado absurdo que tudo isso deixou. Então, para sacar a solução que Agostinho encontrou, primeiro a gente tem que entender o tamanho do problema dele, né? E não era pouca coisa, era uma baita crise, tanto pessoal quanto intelectual. Essa era a pergunta que simplesmente não saía da cabeça do jovem Agostinho. Pensa só, ele tinha acabado de largar a fé que seguia, o maniqueísmo, e de repente se viu totalmente perdido, duvidando de absolutamente tudo. Ele entrou de cabeça no que a filosofia chama de ceticismo. A ideia é mais ou menos essa. Será que dá para ter certeza de alguma coisa mesmo? Tipo, certeza absoluta? Ou será que a gente está sempre meio que no escuro? E aí que vem a virada de chave. No meio desse turbilhão de dúvidas, Agostinho teve uma sacada simplesmente genial. Ele usou a própria dúvida, a ferramenta do cético, contra o ceticismo. Foi o primeiro degrau para sair do buraco. E essa sacada toda pode ser resumida numa frase em latim que é espetacular. Se liga só. Sienin fallor sum. Ou seja, pois se me engano, existo. Cara, isso é muito poderoso. Essa frase virou a rocha, o alicerce de todo o pensamento dele. O raciocínio é de uma elegância. Vamos lá. Ponto 1. Beleza, posso estar errado sobre tudo. Tudo pode ser uma ilusão. Ok. Mas, ponto 2. Se eu estou enganado, isso prova que tem que existir um eu para ser enganado, certo? E aí vem o checkmate. Portanto, a minha própria existência é a única coisa da qual eu não posso duvidar. É a primeira verdade inabalável. Certo. Então Agostinho achou um ponto de partida. Provou que pelo menos uma coisa a gente pode saber. Mas e o resto? De onde vem o conhecimento de verdade? E é aqui que ele introduz um conceito fascinante. Ele chamou essa ideia de o mestre interior. Basicamente, ele disse que as verdades mais importantes, aquelas universais, tipo justiça, matemática, a gente não aprende de fato com um professor ou num livro. A gente aprende olhando para dentro, consultando essa verdade que já mora na nossa alma, que para ele era o próprio Cristo. Pensa assim, quando alguém explica que 2 mais 2 são 4, ou o que é justiça, como você sabe que aquilo é verdade? Para Agostinho, não é só porque o professor falou, é porque a gente consulta esse mestre interno e ele lá dentro confirma. O aprendizado de verdade é essa confirmação interna, não só engolir informação. Agora, essa ideia do mestre interior vai levar a gente para a metáfora talvez mais famosa de toda a obra de Agostinho. Uma analogia tão poderosa que, sério, redefiniu o pensamento ocidental. A inspiração vem lá de Platão, da famosa analogia do Sol. Agostinho pega essa ideia e a transforma, comparando o ato de conhecer com o ato de enxergar. E aí ele joga a pergunta: o que a gente precisa para enxergar? E o que a gente precisa para entender, para saber de verdade? Olha só que genial essa comparação. No mundo que a gente vê, temos o Sol que joga luz nos objetos para que nosso olho possa enxergar, certo? Agora transporta isso para o mundo das ideias. No lugar do Sol está Deus, a fonte da verdade. No lugar do olho está a mente, o olho da alma. E no lugar da luz solar, a iluminação divina. É essa luz de Deus que permite à nossa mente enxergar as verdades. Como eu disse, essa ideia não veio do vácuo, né? Agostinho estava claramente conversando com os gigantes do passado. E o principal deles era, sem dúvida, Platão. E aqui a gente vê a grande diferença, a cristianização que Agostinho faz da ideia de Platão. Para Platão, conhecer era relembrar de uma vida passada. Já Agostinho diz, não é lembrar do passado, é ver no presente. É uma iluminação contínua que acontece agora, graças a essa luz divina. Então, ele não fez rodeios. A teoria da iluminação foi apresentada como a versão cristã e correta da ideia de Platão. Esquece essa história de reencarnação ou memórias de vidas passadas. Na visão agostiniana, Deus já cria a nossa mente com a antena ligada, pronta para captar o sinal da verdade. Beleza, vamos amarrar tudo isso agora e entender por que essa teoria, que tem mais de 1.600 anos, continua sendo tão gigantesca. Qual foi o legado disso tudo?
Olha, o impacto foi imenso. Primeiro, deu uma resposta super forte ao ceticismo. Segundo, moldou toda a filosofia cristã da Idade Média em diante. Terceiro, e isso é muito legal, ele conectou o saber com o viver. Para ele, só uma alma com boa vontade consegue enxergar essa luz. E quarto, essa ideia de olhar para dentro para achar a verdade, isso influenciou a gente como Descartes mais de 1000 anos depois. Ele não só explicou como a gente conhece, ele criou um mapa completo da relação entre a mente, a verdade e Deus. E no fim, a gente fica com essa provocação. A metáfora de Agostinho convida a gente a pensar: de onde vêm aqueles nossos momentos de clique, de clareza, de insight? Se conhecer é ser iluminado, fica a pergunta: o que ou quem acende a nossa luz?